Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, esse vídeo eu vou argumentar aí por duas militâncias que eu recebi em alguns comentários. Assim, pessoas que tentaram passar um ponto de vista que não é humano, pelo que eu tenho estudado, né, de filosofia cristã, enfim, de humanismo ali, de entender o ser humano de fato, de psicologia, enfim. Primeira coisa, eu passei uma reflexão num vídeo anterior falando sobre o quê? Sobre a diferença entre o cristão e o humanista em filosofia cristã. Porque o humanista em filosofia cristã, a pessoa se identifica como um ser humano, mas ela é adepto do cristianismo. Ou seja, na maneira teórica, a pessoa realmente é cristã. Na maneira teórica, que seria o quê? Estudar tudo o que Cristo fez e tentar replicar caridades e coisas para ajudar o próximo. Mas, para mim, cristão de verdade, ele seria a pessoa que replicaria os feitos de Cristo. E o que seriam os feitos de Cristo? Cristo transformou a água em vinho. Cristo andou sobre as águas. Cristo repreendeu o mar, que estava lá alvoroçado. Repreendeu o vento, que também estava soprando o mar e alvoroçando. Cristo tocou em pessoas que, supostamente, a mão, que era a mão mirrada, a mão faltava algumas partes, a mão era toda. E a mão ficou limpa e tranquila como uma mão normal. Coisas instantâneas Cristo fazia, coisas desse sentido, desse feito. Aonde Cristo passava, as multidões de doentes instantaneamente, ao chegar perto dele, eram curadas. Ao receber uma palavra dele, um toque dele, eram curadas. Hoje nós vivemos aí há milênios após o ato dos apóstolos. O que seria o ato dos apóstolos? Os apóstolos, eles primeiramente eram discípulos, e discípulos são aprendizes, pessoas que estudam, né? Estudantes de Cristo. Apóstolos eram discípulos de Cristo, e após Cristo ter morrido, eles foram apóstolos. O que seria apóstolos? Apóstolos seria missionários, seria pessoas enviadas a, por exemplo, alguém que viva o legado de um professor que não está ali mais. Então, tipo assim, seria basicamente isso o que foram os apóstolos. Após Cristo não estar com eles mais, eles foram em diante, replicando tudo que Cristo ensinou, não só em filosofia cristã, mas também em práticas e atos e feitos como Cristo fazia. Por isso, eles foram os primeiros a serem chamados cristãos pela sociedade. A sociedade chamava eles de cristãos porque viam neles características semelhantes à de Cristo quando Cristo andava sobre a terra. Ou seja, ele passava onde tinha doente, o doente era curado. Instantaneamente, galera, e não um processo de recuperação com palavras de apoio, né? Com apoio moral. Porque geralmente o que vemos hoje no cristianismo moderno é isso. Todos ali que estão em pró do cristianismo moderno, eles dão apoio emocional no processo de recuperação. Uma pessoa está com câncer final ali para morrer, mas ela está fazendo a terapia dela, está fazendo as quimioterapia dela, enquanto está recebendo palavras de consolação do pastor ali, do pessoa que rege ela, a fim de, depois dessa pessoa ser curada, ir lá testemunhar que foi curada por Deus. Mas, porém, foi um processo de recuperação e não uma cura instantânea, como era com Cristo. Cristo tocava, a pessoa era curada na hora. Não temos o dever de sermos iguais a Deus, porque tem uma palavra lá que vai dizer: não usemos de usurpação ser igual a Deus, porque Cristo se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, e assim sendo obediente a Deus. Então, tipo assim, por que nós achamos que nós teríamos a audácia de sermos iguais a Deus, se Cristo mesmo, ele não usou desse tipo de arrogância? E é a fim de que os próprios fariseus que perseguiam a Cristo, eles tinham essa visão deturpada, que hoje a maioria dos cristãos querem ter. Que é a visão deturpada é que devemos ser igual a Cristo. E Cristo era a imagem de Deus na terra. Por isso que ele foi chamado Emmanuel. Emmanuel, traduzido, significa o quê? Deus conosco. Ele foi chamado de Deus conosco. Nós queremos ser Deus aqui nessa terra, galera. Pelo amor de Deus, vamos ser humanistas? Esse é o nosso dever.
O cristianismo, a Bíblia, nada mais é do que um ensinamento para nós atingirmos um padrão de empatia pelo próximo e pela humanidade. Entendeu? Humanistas em filosofia cristã. Basicamente seria essa a reflexão que eu passei no outro vídeo e ainda pessoas argumentaram tipo assim, meio que parecer que devemos ser iguais a Cristo. Isso é uma corrupção porque nem Deus ele quer ter milhares de Cristo por aí. Ele só deu um só. Acabou. Só Cristo era Cristo. O resto são humanos. Humanos que têm o dever de aprender, de adquirir sabedoria, ensinar o próximo, dar apoio emocional e fazer caridade. Pronto, é isso que é o nosso dever como seguidores de Cristo. Nada mais do que isso. Não queiram ter a ambição de ser Cristo. Ou seja, de ser a pessoa que vai tocar e a pessoa vai se curar instantaneamente, vai fazer cego enxergar. Não queira ter essa ambição. Deus não quer isso da gente. Não quer isso da gente, porque ele ensinou 2 mandamentos. Nenhum desses mandamentos, para poder cumprir todo o cristianismo, para cumprir toda a profecia, ele ensinou só 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso aqui tem mais cara de humanismo para mim do que de querer ser igual a Cristo. Senão ele ia chamar a gente para o quê? Ia acrescentar nos mandamentos o quê? Que deveríamos replicar os feitos maravilhosos que ele praticou. E isso ele não ensinou. Os 2 mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar a próximo como a ti mesmo. Isso tem muita cara de humanismo para mim. Se você é humano, você sente dor, você não vai querer que o próximo sinta dor, porque dor é ruim. Você já entendeu que a dor é ruim, é negativa, dói, machuca. Nossa, é agonizante. Por que você vai querer que o próximo sinta a dor também se você sente dor? É onde a gente não vai agredir, a gente não vai matar. Por quê? A gente não quer isso pra gente. Entendeu? Se a gente não quer ser pobre, por que a gente vai deixar o pobre passar necessidade? Se a gente tem condição de ajudar, a gente vai ajudar o próximo porque não quer que ele passe necessidade também. O humanismo, gente, não tem a ver com ser igual a Cristo, com ser igual a Deus. Não tem a ver com isso. E bom, agora vamos focar na parte principal do vídeo que eu quero argumentar também, que é o seguinte. O amor sem obras. A Bíblia também vai falar sobre o amor sem obras. E o que seria o amor sem obras? É o que vivemos hoje em muitas famílias. Que é a família que tem problemas com o dependente químico, com o alcoólatra, ou com pessoas de opiniões homoafetivas, que seriam as pessoas que têm... Galera, eu vou usar esse termo porque é como eu vejo isso, né? Pessoas que têm a sua mente... como que eu posso dizer? Ou até mesmo que dizem que acaba tendo parte genética, mas a biologia da pessoa não muda, né? Quando a pessoa muda a sua sexualidade, esses feitos fazem a família se afastar. E aí usam o argumento do amor à distância. O que seria o amor à distância? E eu oro para aquela pessoa, mas eu não fico mais atrás. Galera, isso é amor? A própria Bíblia vai condenar o amor, a fé sem obras. O que seria a fé sem obras? É esse mesmo tipo de prática. Eu estou orando pela pessoa, mas eu não vou lá dar um abraço na pessoa, eu não vou lá cuidar da pessoa, eu não vou lá saber se ela está bem, eu não vou lá fazer uma festa para poder chamar essa pessoa. Ela no canto dela, eu no meu canto. Isso é uma fé sem obras. Bom, a Bíblia condena, Cristo ensinou isso. Então, quem realmente está sendo cristão nessa história? Porque na realidade, se você quer ser cristão, que já não é objetivo ser igual a Cristo, então seja humanista, que é o que o cristianismo ensinou. E se você não está sendo humanista, que é o ter empatia pelo próximo, o que você está sendo? Fica a dica para vocês, galera. Quem gostar desse vídeo, clica aqui no like aqui e bora pra cima.